Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Marcelo Nudo de novo, da CA2, e hoje eu vim conversar com vocês um assunto muito latente no mercado, que é o incorporador, quando contrata uma consultoria para fazer as simulações computacionais de desempenho térmico e lumínico para atendimento da norma, muitas vezes ele está contratando duas consultorias para fazer a mesma simulação e obter resultados diferentes. Isso está acontecendo muito. Nós já fomos contratados para ressimular trabalho de terceiros, assim como o contrário já aconteceu. Eu sei que, às vezes, quando a gente emite um relatório com resultados de simulação e o empreendimento não passa na norma, o pessoal está indo para outra consultoria e essa outra consultoria está falando que passa. Tá? Isso está acontecendo de verdade, isso é um problema sério no mercado, porque faz com que, em primeiro lugar, bons consultores percam credibilidade. Segundo lugar, maus consultores acabem fornecendo material que não tem validade nem jurídica nem técnica. Tem alguns motivos pelos quais eu vejo isso acontecer. Conforto térmico e conforto lumínico, assim como a acústica, é que a acústica já está mais solidificada no mercado, né? Mas o conforto térmico e o conforto lumínico são disciplinas técnicas, assim como qualquer outra. Assim como elétrica, hidráulica, estrutura, você precisa ter o conhecimento para fazer isso. Então, da mesma forma que você não contrata alguém para fazer o seu projeto de estrutura sem uma bagagem sólida, você não deve contratar alguém para fazer as suas simulações de desempenho térmico e lumínico sem uma bagagem sólida técnica. Porque mexer no software é fácil. Precisa ter um conhecimento sólido sobre desempenho de materiais, ventilação natural, radiação solar, análise climática, porque senão você acaba entrando num software, mexendo em alguns parâmetros que estão acessíveis ali, mas na verdade você não sabe muito bem o que você está fazendo. Então a primeira razão pela qual eu vejo resultados diferentes saindo é porque a experiência do simulador varia muito no mercado. A segunda razão pela qual a gente está vendo as inúmeras diferenças entre resultados é a interpretação da norma. E a norma, de fato, ela tem falhas que permitem essas inúmeras interpretações. E existem interpretações que a gente não pode dizer se é certo ou errado, porque a norma é abrangente e ela é aberta demais nesse sentido. Eu faço parte de um comitê de técnicos e acadêmicos que está olhando para esses problemas aí de diversas interpretações, para que a gente possa lançar em breve uma nova versão da norma que pelo menos tente evitar um pouquinho essa multiplicidade de interpretações. Tá? Então, se existem interpretações e formas erradas de se fazer, eu vou dizer para você quais são essas formas e como você pode se precaver de uma simulação que lhe é apresentada e que você pode dizer se ela está certa ou errada. Eu vou começar com o desempenho térmico. O desempenho térmico ele te permite fazer o atendimento pelo método simplificado ou pelo método da simulação. O método simplificado eu acho que você deveria evitar a todo custo. Ele se baseia somente nas características térmicas de paredes e coberturas. O problema é que o método simplificado não leva em conta as janelas. E isso é um problema sério que está sendo revisto para a nova versão da norma. Mas voltando ao assunto, você deve ficar de fora do método simplificado porque ele ignora vidros, tamanho de vidro, janela, e isso não te passa uma real visão do que vai acontecer no teu empreendimento, porque os vidros são aqueles que mais trazem calor para o edifício em períodos quentes e são aqueles que mais perdem calor para o meio ambiente em períodos frios. Tá? Ele não vai te trazer nenhuma percepção real do que acontece no teu espaço em termos de variação de temperatura. Tá? Então vamos focar aqui no método da simulação. Eu estou aqui com a norma num outro computador olhando aqui de lado para puxar algumas informações relevantes para trazer para vocês. Vamos falar sobre o método da simulação. Eu estou aqui na parte 1 da norma 15575, capítulo 11, item 11.2, simulação computacional. Ele diz o seguinte:
Para a realização das simulações computacionais, devem ser utilizadas como referências as tabelas A1, A2 e A3, que são anexos da norma, que fornecem informações sobre a localização geográfica de algumas cidades brasileiras e os dados climáticos correspondentes aos dias típicos de projeto de verão e de inverno. Ele fala dias típicos de projeto. O que é dia típico de projeto? É o que a gente chama de Design Day. Tá? O Design Day é um dia de projeto, por isso chama Design Day, que ele é utilizado originalmente para dimensionamento de carga de ar-condicionado. Tá? Então o Design Day é um dia teórico, não é real, com uma temperatura alta no verão, uma temperatura baixa no inverno. No caso da norma, eu vou daqui a pouco olhar as tabelas de dados climáticos. O que ele diz? Ele diz que você deve usar uma determinada nebulosidade de céu. Tá? Você não pode ter nem 100% de radiação direta e nem um céu nublado que reduza essa radiação incidente no teu edifício. Tá? Então, continuando aqui, você tem que ir para essas tabelas aqui do anexo A para pegar os dados e a localização geográfica de algumas cidades e os dados típicos de temperaturas e de radiação. Aí ele continua, na falta de dados para essa cidade, onde se encontra a habitação, recomenda-se utilizar os dados climáticos de uma cidade com características climáticas semelhantes e na mesma zona climática brasileira. Quando a gente vai lá para o anexo A, e eu vou pegar especificamente os dados para São Paulo, então vamos aqui no anexo A. Se a gente olhar aqui na página 46 da norma, São Paulo, a gente tem 31,9 de temperatura máxima diária. A amplitude diária de temperatura para São Paulo é 9,2, então a gente tem o que é a diferença entre a máxima e a mínima do dia? Então a gente tem ali, para a temperatura mínima de verão, 22,7 graus. Tá? Também para São Paulo, aí ele fala de temperatura de bulbo úmido e ele fala de radiação solar. A radiação solar em watts-hora por metro quadrado, ela tem que ser 5.180 com 60% de nebulosidade no céu. Tá? Qual é a diferença entre usar um arquivo climático de um dia de projeto, que é o que a norma pede? O que é o arquivo climático? O arquivo climático ele tem as 8.760 horas do ano e ele tem os dados climáticos de cada hora do ano. Isso são dados climáticos medidos em loco, né? No caso, num campo aberto, nos aeroportos. E eles pegam ali as características típicas do clima durante 20 ou 30 anos e tiram uma média. Esse é o arquivo climático. Então, ele representa bem o que, em média, acontece no clima de uma cidade. Tá? O que eu já vi o pessoal fazendo? O pessoal vai lá, pega o arquivo climático, procura, no período do verão, qual é o dia mais quente do ano. Então, eles se baseiam em temperaturas. Eu já vi gente pegando, por exemplo, 34 graus de temperatura máxima, que são 2 graus a mais do que o que a norma pede. Isso facilita o atendimento da norma, né? E você, durante a simulação, você tem que... a tua temperatura máxima do teu espaço interno não pode ultrapassar a máxima do espaço externo, tá? Ou do ambiente externo. Então, quando você tem externo 34 graus, o teu ambiente interno pode chegar a 34 graus. Só que a norma fala em 31,5. Então, se você usa um arquivo climático com temperaturas externas mais altas, você está facilitando o atendimento da norma. Então, isso já é um dos motivos pelos quais a gente está vendo o pessoal fazer passar quando na verdade não passa. Tá? O problema de usar o arquivo climático é, primeiro, você não tem controle preciso sobre a temperatura e a amplitude térmica externa que você vai usar. Porque é impossível você achar um dia exato ali no arquivo climático, onde você tenha a temperatura máxima de verão em 31,9 e a mínima de verão em 22,7. É impossível achar isso.
E mesmo que você consiga achar, mesmo que tenha ali, eu nunca procurei porque não é assim que se faz simulação de norma. O seu consultor tem que colocar o input de máxima e mínima. Então quando você usa o arquivo climático, você busca ali ao longo do ano um dia crítico de verão, você tem que achar a máxima 31,9, a mínima 22,7. E esse dia tem que casar com uma radiação cumulativa daquele dia de 5.180, com 60% de nebulosidade. Isso não existe no arquivo climático. Então o pessoal está pegando aproximações. Aí o que acontece? O cara vai lá, ele pega um arquivo climático, ele pega do arquivo climático, ele procura a semana mais quente, ou o dia mais quente do ano, só que ele se esquece de olhar a radiação. E se aquele dia que a temperatura é a máxima, no arquivo climático é um dia com maior nebulosidade? Ele baixa a radiação, torna mais fácil o atendimento da norma. Porque o que manda muito mais do que a temperatura externa no desempenho do ambiente é a radiação que incide nos vidros e também nas paredes. Então não adianta você ter a temperatura máxima atendendo a norma externa, né? Quando você não sabe se aquele dia é um dia com radiação adequada à norma. Portanto, o que eu estou vendo no mercado é, ao invés do pessoal montar um design day como input no software de simulação, eles estão rodando uma simulação anual e pegando ali um período específico do ano e que muitas vezes não bate com o que a norma pede para as características do clima externo. Tá? Aí o pessoal fala, mas quando você pega, aí eu vou entrar numa seara um pouco mais técnica, mas quando você pega faz uma simulação de um dia só, ele não dá tempo do warm-up. O warm-up é o seguinte, de fato, quando você simula um dia só, você não obtém os resultados corretos, né? Quando você simula um dia só. Por quê? Porque ele precisa de um tempo de warm-up, de aquecimento, para que todas as trocas térmicas se equalizem ali e aí você começa a ter uma convergência de resultados e os resultados começam a fazer sentido. O que é a convergência de resultados? Você vai ter ali radiação entrando, ar entrando, um monte de coisa acontecendo. No começo da simulação, o modelo e os resultados ficam um pouco bagunçados. E eles vão se encontrando, né? E a temperatura vai estabilizando até que ele entra numa convergência e aí as trocas de calor começam a fazer sentido e a estarem corretas. Então, quando você faz de um dia só, não dá tempo disso acontecer. O que o pessoal não está sabendo, e aí eu volto na mesma tecla de que não adianta você contratar um consultor que saiba mexer no software. Ele precisa ter anos de experiência em conforto térmico para poder mexer no software. O Design Day, que é o dia de projeto, que é a forma como eu faço, não é um dia só. Como resultado, ele é um dia só. Mas ele é uma simulação cíclica. Ele repete esse mesmo dia várias vezes durante a simulação, até encontrar esse equilíbrio térmico e te dar resultados corretos. Então, o pessoal está fazendo assim, eu vou pegar a semana mais crítica, deixa eu simular 10 dias antes e 10 dias depois, ou 2 semanas antes e 2 semanas depois, para que o warm-up aconteça e aí eu consiga pegar o resultado correto ali. Ok, essa abordagem do warm-up é correta. O problema é que aqueles dados que você está usando para tirar resultados não são adequados em relação ao que a norma pede. Então o Design Day, ele é uma simulação cíclica, ele se repete por diversas vezes com o mesmo dia até que o modelo entre em equilíbrio. Então a primeira coisa que eu digo para você, se o seu consultor usa arquivo climático, o cálculo dele está errado. Tá? Principalmente se a cidade onde o seu projeto está, e aí ele está contemplado todas as capitais e algumas outras cidades grandes também, se elas estão aqui no anexo A. O desempenho térmico na norma é feito através de um design day, de um dia de projeto, onde o simulador tem que imputar os dados de temperatura máxima e temperatura mínima.
e a radiação também tem que estar dentro do que a norma fala, com o grau de nebulosidade que a norma fala, tá bom? Então é por isso que a gente está vendo o resultado errado. Então o pessoal está usando, né, resultado diferente entre simuladores. Então o pessoal está usando temperaturas diferentes do que a norma pede, radiação diferente do que a norma pede. Não tem como comparar os resultados quando você tem gente fazendo de acordo com a norma e quando você tem gente fazendo em desacordo com a norma. Vamos falar um pouquinho agora da simulação de luz natural. Bom, a primeira coisa que a gente observa é que existem consultores usando softwares diferentes. Para a térmica, ele exige um software que cumpre com uma norma internacional específica e o Energy Plus acaba caindo nessa norma, então a maioria acaba usando o Energy Plus ou um software que usa o Energy Plus como ferramenta de cálculo. Para a luz natural isso não tem explícito na norma, tá? Então, tem muito software sendo usado. A CA2 usa o Radiance. Eu acho que a maioria do mercado usa Radiance, mas tem gente usando Relux, Dialux. O Radiance é o mais utilizado no mundo, é o mais avançado e é o que aceita qualquer tipo de geometria. Outra coisa que a gente observa também é essa questão do centro geométrico do ambiente. E às vezes você tem uma planta contígua entre salas, dois tipos de sala, cozinha, área de serviço, tudo junto, que está surgindo muito. Como é que se pega esse centro, né? Tem gente pegando um ponto no centro de cada um e tem gente pegando um ponto no centro do total. O correto do ponto de vista projetual, de qualidade de projeto, é o centro de cada ambiente, independente da divisão com paredes, né? Então, se você tem uma cozinha junto com uma sala, o ideal é que aquela cozinha tenha um nível de luminância por luz natural por si só adequado. A norma não diz nada especificamente em relação a isso, então não tem certo e errado. Essa é a minha visão. O importante é você estar confortável com a interpretação que o teu consultor vai te dar, tá? Mas os resultados estão saindo diferentes justamente porque um aceita fazer um ponto no centro do ambiente e o outro precisa ter um em cada, então você acaba tendo uma confusão nesse sentido. Cores. As cores influenciam o que acontece no teu espaço em termos de luz natural. O problema é o entorno. Que cores considerar para o entorno? Então, se você tem um prédio existente ao lado do teu, e essa cor for muito clara, se você imputar esses dados como uma cor clara, o sol vai refletir, vai bater nesse prédio e vai entrar no teu ambiente. Não tem na norma uma informação explícita do que você deve usar para as cores dos ambientes ou dos edifícios externos. Eu gosto de usar 50% de refletância, que é uma média. Não é nem muito claro nem muito escuro. Não tem certo ou errado também, porque a norma não diz nada a respeito disso. É impossível obter as cores dos edifícios externos. Porque primeiro tem que ser uma questão visual. Você não vai lá medir a refletância do material. Isso você faz em laboratório. Tá? Outra coisa é que a variação é tão grande que tornaria impraticável você simular tudo do jeito real. Tá? Então isso fica a cargo do teu consultor a interpretar e se você está a fim de seguir com a metodologia dele ou não. Agora eu quero falar um pouquinho da medição in loco de luz natural. Eu vou ler um pouquinho para vocês. 13.2.3, medição in loco, fator de luz diurna. Contando unicamente com iluminação natural, o fator de luz diurna nas diferentes dependências das construções habitacionais devem atender os seguintes níveis. Ok. O que é fator de luz diurna? O fator de luz diurna é a relação entre a luz que está do lado de fora e a luz que está do lado de dentro. Portanto, ela é dada em porcentagem. Então, 100% está lá fora, uma porcentagem menor está lá dentro. Vamos supor que o nível de iluminância horizontal externa, que é o dado correto quando a gente faz cálculo de fator de luz diurna, iluminância horizontal global externa, tá? Que é a iluminância, ou seja, a luz incidente que cai sobre um plano externo completamente exposto a 100% do hemisfério celeste, tá?
é 100%. Então, se isso é 10.000 lux, por exemplo, se dentro do teu espaço está 200 lux, a tua relação de fator de luz diurna é de 2%. O fator de luz diurna, ele é um método utilizado para concepção de projetos, porque ele é um método muito simples de se aplicar e você pode simular ele em simulação computacional. O fator de luz diurna, ele foi originalmente pensado e criado para simulações computacionais e para concepção de projetos. Ele é uma ferramenta para você comparar variações de projeto e não para medir em loco. Outra característica do fator de luz diurna é que ela só funciona com céu 100% encoberto, ou seja, sem sol direto, só com iluminação difusa. Ela é minimamente precisa quando você tem condições de iluminação difusa, porque quando você tem a radiação solar direta, ou a luz solar direta, ela já não é mais aplicável, porque ela é um método simplista. Tá? Ela é feita para comparar opções de projeto. Quando você vê as características de céu que a norma pede, que é um céu intermediário, ele tem luz solar direta, ele tem o Sol entrando diretamente nos espaços. Então, quando você pega, né, a teoria por trás disso e toda a literatura e os estudos de validação que foram feitos já por especialistas no assunto, você percebe que o método do fator da luz diurna ele não serve para situação de céu intermediário nem de céu claro, ele só serve para céu 100% nublado. Tem gente olhando a meteorologia e vendo a nebulosidade, a quantidade de luz que vai ter no céu naquele dia, naquele horário. Em primeiro lugar, não é garantia. Em segundo lugar, você chega lá, as condições climáticas mudam minuto a minuto. Então você vai fazer uma medição em um apartamento, 10 minutos depois você vai fazer em outro, as condições de céu já mudaram completamente. Então, em primeiro lugar, você não consegue uma constância no padrão de céu que você vai ter. Por si só, isso já descaracteriza toda a medição em loco de luz natural. A medição em loco de fator de luz diurna é furada técnica. Então, recapitulando, é muito importante que você conheça os detalhes da simulação. Você não precisa saber fazer a simulação, mas se você contrata alguém, você precisa saber o que aquela pessoa está usando como input e se os resultados que ela está te dando fazem sentido. Tá? Não confie cegamente no que o teu consultor vai falar. Questione. É legal você pedir opinião para o outro. É legal você fazer uma comparação até que você encontre alguém que você tenha confiança técnica nos resultados, não alguém que faça você passar na norma. Porque a responsabilidade técnica continua sendo do contratante também, do arquiteto, do incorporador. Não adianta você procurar encontrar aquele consultor que faz você passar na norma. Porque na hora que, se acontecer, alguém quiser checar aquilo do ponto de vista jurídico e questionar os resultados, você pode ter certeza que aquele laudo feito com esses erros que eu mencionei hoje, na hora eles são batidos. E aí você perde completamente a validade jurídica do teu material que foi produzido, tá bom? Obrigado, até a próxima.